Olá, olá, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gui e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como é o processo de imigração na Itália, no aeroporto de Fiumicino de Roma, também conhecido como Aeroporto Leonardo da Vinci. Então, se você tem uma viagem planejada para a Itália ou aqui para a Europa e vai passar pelo aeroporto de Roma de Fiumicino, assista esse vídeo até o final porque eu tenho umas informações super importantes para compartilhar com vocês, porque eu achei o processo de imigração super diferente dos outros aeroportos que eu já tinha viajado aqui na Europa. Boa, pessoal, para começar, se você ainda não assistiu o meu último vídeo que eu fiz sobre o processo de imigração na Europa, recomendo fortemente que você pause esse vídeo, vá assistir aquele vídeo antes, porque lá eu trago um pouco da visão sobre os documentos que vocês vão precisar para a viagem, como é o processo de imigração de forma mais abrangente, generalizada dentro aqui da Europa. Então, se você ainda não assistiu, assista esse vídeo, eu vou deixar ele linkado nos cards aqui em cima. E aí você volta para cá para entender um pouco mais como funciona o processo de imigração, mais especificamente no aeroporto de Fiumicino, em Roma. Bom, para quem não sabe, eu acabei de me mudar para Malta, aqui na Europa, e durante esse processo de mudança, o nosso voo saindo do Brasil, ele saiu de Guarulhos, em São Paulo, parou no aeroporto de Fiumicino, em Roma, que é onde a gente fez o nosso processo de imigração, e aí a gente veio para cá, para Malta, como nosso destino final. Como a gente fez a imigração em Fiumicino, a gente teve um layover, uma parada aí, uma conexão de mais ou menos 5 horas em Roma, então a gente teve bastante tempo para gastar no aeroporto e conhecer um pouco ele. Eu achei o processo de imigração no aeroporto de Fiumicino bem diferente dos processos de imigração de outros aeroportos. Eu já tinha feito até então imigração na Alemanha, na Espanha, na França, no Reino Unido, enfim, em vários outros países no qual o processo foi bem mais direto. Então, nesses outros aeroportos que eu já tinha viajado antes da Itália, o que acontecia geralmente era, você saía do avião, passava pelo interior do aeroporto, seguia os corredores, e era tudo geralmente muito bem sinalizado, então é um caminho muito claro que você precisava seguir. Geralmente tinham agentes da imigração ou pessoas que trabalhavam no aeroporto te guiando, te direcionando para onde você deveria chegar, e automaticamente você caía na fila de imigração com os agentes de imigração para fazer a sua entrevista, ganhar o seu carimbo no passaporte e então sair para a área de desembarque, para pegar a sua mala, enfim, fazer o que você precisa fazer ou então seguir para a sua conexão. No aeroporto de Fiumicino, na Itália, foi um pouco diferente. Quando a gente desceu do avião, a gente começou a andar para alguns corredores e a gente caiu numa porta, aquelas portas automáticas assim que abrem, sabe, fecham, e ela saía para um amplo saguão no qual a gente conseguia encontrar várias lojas. O que até então para mim era muito estranho, porque geralmente, como eu comentei nos processos de imigração, você cai diretamente na fila da imigração andando pelos corredores, você não chega em nenhum hall com lojas ou restaurantes. Isso geralmente só é possível, você só consegue acessar esses espaços após passar pela imigração. E aí, quando eu cheguei no aeroporto de Fiumicino, passei por essa porta e cheguei nesse hall gigantesco, assim, era um saguão enorme do aeroporto, no qual tinha várias lojas, vários restaurantes e guichês de informações das companhias aéreas. Eu falei, cara, a gente pulou a imigração, a gente não passou pela imigração, a gente entrou na Itália sem ter o nosso passaporte carimbado, a gente tá aqui de forma ilegal. E aí bateu aquele desespero. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu não sei. E aí enfim, mesmo tendo viajado várias vezes para outros países, como aquilo tinha sido muito diferente, bateu o desespero. E eu falei, cara, isso não pode dar errado. Eu e meu marido, a gente tava vindo para cá para morar em Malta, para se mudar para Europa. Então, como é que a gente vai entrar na Itália, que é o nosso primeiro país dentro da União Europeia, que a gente precisa fazer imigração, a gente não vai passar pela fila de imigração. E aí eu tentei procurar pessoas do aeroporto e elas não sabiam direito me informar, e eu tentei pesquisar, perguntar para a companhia que a gente estava viajando, que era a Ita Airways, e a moça falou, olha, geralmente o processo de imigração é por aqui mesmo, você só continua até o portão A e aí lá você vai encontrar. E eu falei, tá, vamos confiar nela, porque enfim, ela trabalha na companhia aérea, ela trabalha no aeroporto e a gente vai seguindo até lá. Só que quando a gente estava andando, a gente passou por um duty free, a gente passou no meio de várias lojas e o desespero só aumentava porque a gente não chegava em imigração nenhuma. Até que a gente foi acompanhando toda a fila de imigração até o portão A, onde a gente ia fazer a nossa conexão.
E lá a gente encontrou um corredor que bifurcava entre pessoas entrando no aeroporto. Então era basicamente uma fila de imigração de europeus que estavam na Itália, que estavam ali em Roma e estavam entrando no aeroporto. Então esse não era o nosso caminho, porque a gente queria sair, não entrar, né? Enfim, era o caminho contrário. E para a esquerda a gente encontrou de fato a fila da imigração, mas eram guichês muito estranhos, assim, era uma coisa super básica, eram guichês brancos. Como a gente tinha esperado um pouco, enfim, andado pelo aeroporto alguns minutos até de fato encontrar a fila de imigração, muitas das pessoas que passaram pela imigração já não estavam mais lá, então o guichê estava completamente vazio e só tinha um único agente de imigração ali na fila. A gente de fato resolveu perguntar para a pessoa da imigração que fica ali recebendo as pessoas na fila se de fato aquele era o lugar, a pessoa de fato confirmou que sim, era ali que a gente tinha que fazer a imigração, mas ela recomendou pra gente, olha, depois que vocês passam pela imigração, o portão de conexões aqui em Roma, ele não é muito agradável. Então a gente não tem muito espaço para sentar, ele tem um ou dois restaurantes, mas eu indico que se vocês forem fazer uma conexão mais longa de 5, 6, 7 horas, como era o nosso caso, que vocês fiquem aqui na parte antes da imigração e só passem na imigração mais perto do segundo voo sair, porque aqui é mais confortável. E no fim foi o que a gente fez, a gente acabou sentando nos banquinhos ali daquele lounge, a gente esperou um pouco até dar o horário do nosso voo, a gente comeu algumas coisas e só então a gente passou pela imigração. E na imigração o processo foi super tranquilo, na verdade. Quando a gente chegou com o agente de imigração, eu falei um buongiorno, arrisquei um italiano ali, falei um bom dia para ele. Ele simplesmente não olhou na nossa cara, ele ficou 2 minutos mexendo no celular dele, enquanto ficou aquela situação desconfortável da gente tentando entender se ele ia atender a gente ou não, se ele ia olhar o nosso passaporte ou não, o que estava acontecendo. E aí depois desses 2 minutos ele olhou pra gente, fez um sinalzinho com o dedo pra gente se aproximar, pegou o nosso passaporte, começou a falar italiano com a gente, e aí eu fiquei desesperado, eu falei, moço, eu não falo italiano, você fala inglês, pelo amor de Deus. E aí ele mudou para inglês, mas ele começou a falar um italiano perguntando qual é o destino, destinazione, enfim, um italiano que eu não entendia, e aí a gente falou que o destino final nosso era Malta, que a gente estava só fazendo uma conexão ali na Itália, e que a gente, a princípio, ia entrar aqui de férias como turista. Ele nem olhou na nossa cara, simplesmente carimbou os nossos passaportes e mandou a gente entrar. Então, tirando esses 2 minutos no qual ele completamente ignorou a gente na fila da imigração quando a gente estava de frente para ele para fazer a entrevista, todo o processo deve ter durado no máximo 30 segundos. Juro pra vocês, foi um processo super tranquilo, ele não perguntou basicamente nada, e até muito engraçado, porque eu já tive, aqui um grande parênteses, tá? Mas eu já tive alguns conhecidos meus que foram pra Itália para fazer aquele processo de tirar o passaporte italiano, no qual você vai passar 2, 3 meses na Itália, reunir várias documentações, enfim. É todo um processo para você tirar o seu passaporte italiano como descendente de italiano na Itália, e vários desses amigos reportaram que quando eles chegaram no aeroporto e falaram que eles eram do Brasil e que iam passar 3 meses com um turista, os agentes de imigração davam risada e só falavam para a pessoa passar, porque de fato eles sabem que é muito comum isso acontecer, de brasileiros irem para a Itália, tirar o passaporte italiano estando lá. Então, enfim, eu acho que a imigração na Itália é uma das imigrações mais tranquilas que eu passei aqui na Europa, tirando esse perrengue de fato chegar até o guichê de imigração, que eu acho que é o ponto mais importante, que acho que é a mensagem que eu queria passar aqui para vocês, que é, se vocês estão acostumados com outros aeroportos no qual você segue as filas, segue os corredores e cai direto na imigração, no aeroporto de Fiumicino, se você estiver fazendo pelo menos uma conexão para algum outro país da Europa, isso vai ser diferente. Você vai chegar nesse saguão com várias lojas, vai passar pelo duty free, vai fazer várias coisas, até de fato conseguir chegar no guichê de imigração, mas a partir de lá tudo deve ser super tranquilo. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, a minha experiência, como é que foi fazer a imigração nesse aeroporto, compartilhar um pouco dessa questão aí que é diferente comparado com outros aeroportos da Europa. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, ou manda uma mensagem para mim nas minhas redes sociais, que eu tô sempre olhando, enfim, DMs no Instagram, tudo mais. Pode mandar uma mensagem que eu vou responder vocês por lá também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, compartilha com aquela pessoa que tenta viajar com você para a Europa, para a Itália. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!